Olá pessoal, nós vamos dar início à nossa segunda aula e hoje a gente vai abordar a multiplicação e a divisão de fração, certo? Por incrível que pareça, multiplicar e dividir frações é bem mais simples do que realizar as operações de adição e subtração. Para você ter uma ideia, na multiplicação, que é esse primeiro exemplo que a gente vai trabalhar agora, para que eu realize a multiplicação de frações, eu preciso simplesmente multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então eu faço 3 vezes 4, 12. 8 vezes 3, 24, tá certo? Então aqui a gente já resolveu a questão da multiplicação de frações. Outro exemplo, 7 quartos vezes 1/3. O procedimento é o mesmo. Multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então eu faço 7 vezes 1, 7. 4 vezes 3, 12. Resolvido também. O último exemplo que nós temos é 1/8 vezes 16 sobre 3. Como a gente vai realizar isso daqui? Multiplicação direta também. 1 vezes 16, 16. 8 vezes 3, 24, tá? Chamando sua atenção uma coisa, eu não realizei nenhuma simplificação aqui. Eu me preocupei apenas em mostrar como é que se realiza as multiplicações de frações, tá ok? Mas vocês têm que simplificar até não há mais havendo mais a possibilidade de simplificação, certo? Tornar uma fração irredutível. Eu vou fazer apenas no primeiro para que vocês lembrem exatamente como é que faz isso, certo? Então, por exemplo, quando eu fiz aqui essa multiplicação e achei 12 sobre 24, eu tenho que simplificar ela à forma irredutível. E como isso ocorre? Eu vou procurar um número que divide o numerador e que divida o denominador de forma que não haja mais como simplificar. Nesse caso é simples porque é o número 12. Eu posso dividir o numerador por 12 e eu posso dividir o denominador também por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. Essa é a forma irredutível da fração 12 sobre 24. E isso daí é necessário que vocês realizem. Agora, nós vamos abordar a questão da divisão de frações. A maneira de resolver é muito semelhante. A única diferença é a maneira como você vai lidar com a segunda fração. A primeira fração você vai repeti-la normalmente, então vai ficar 3 sobre 8. Você agora, ao invés de trabalhar com a divisão, você vai inverter o sinal. Se era uma divisão, passa a ser uma multiplicação. E agora é a grande diferença. Na segunda fração, você vai inverter denominador com numerador e numerador com denominador. Vai ficar 3 quartos. Essa é a grande diferença entre multiplicação e divisão. Se você observar bem, o que ocorreu aqui foi uma inversão. Ou seja, na segunda fração eu inverti. O que era no denominador passou a numerador e o que era numerador passou a denominador. Nesse ponto aqui, a maneira de resolver ela é idêntica à da multiplicação. Eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 3, 9. 8 vezes 4, 12. Tá ok? O segundo exemplo, a gente vai realizar o mesmo procedimento. Conservo a primeira fração exatamente da mesma forma, 7 sobre 4. Inverto o sinal, antes uma divisão passa a ser uma multiplicação. E agora a nossa segunda fração, eu vou realizar uma inversão nas suas posições. O que é numerador vai passar a denominador e o que é denominador passa a numerador. Então vai ficar 3 sobre 1. Quando ela chega nessa forma, a gente pode realizar uma multiplicação normal. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 1, 4, ok? Por último, nós temos aqui
a fração 1 sobre 8 dividido por 3 sobre 16. O método é extremamente repetitivo. Conservo a primeira fração, 1 sobre 8. Inverto o sinal, antes uma divisão passa a ser uma multiplicação. E a nossa segunda fração, nós vamos realizar uma inversão nas posições. Antes 3 sobre 16, agora 16 sobre 3. Nesse ponto, a gente realiza uma multiplicação comum. 1 vezes 16, 16. 8 vezes 3, 24. Lembrando que eu não realizei nenhuma simplificação. Isso fica a cargo de vocês, tá? Mas nos nossos exemplos e nos nossos exercícios é necessário que vocês façam essa simplificação, tá ok? Até a próxima.